verdade, né? O regenerador e o que vem o capacitador. Amém? Queridos, a lição de hoje, né, eu vou fazer muito participativo, para a gente poder sair daqui com a consciência, né, pelo menos eu saí com a consciência limpa, que a aula foi uma aula que agregou, né, algo para os irmãos, para a vida espiritual dos irmãos, né, que trouxe ensinamento da parte de Deus. E da parte do lado mesmo, não vai te agregar nada não. Se não vier do alto, se não vier de cima, se não vier do Espírito, a gente não consegue avançar. Amém? Queridos, eu trouxe algumas lições aqui. Essa lição aqui, eu costumo dizer que é a lição que eu mais gostei da CPAD, que é o tabernáculo. Essa lição aqui é uma lição que nós estudamos um tempo atrás, caminhada ou a carreira que nos está proposta, tanto no tabernáculo quanto na carreira que nos está proposta. Diz que o início da nossa caminhada cristã, ele se dá pelo assunto de hoje. Ele se dá por onde? Pelo novo nascimento. Novo nascimento é o início da carreira cristã. Guarde isso. Novo nascimento é o início da carreira cristã. Então, meu querido presbítero Gelson, professor Gelson, quem não nasceu de novo ainda não começou a sua carreira cristã. Ele pode frequentar um ambiente religioso, ele pode frequentar os cultos, ele pode fazer um trabalho assistencial, mas ele ainda não nasceu de novo. Se ele não nascer de novo, nós vamos aprender nessa manhã aqui com João 3, com Jesus, com Nicodemos. Quem não nasce de novo não entra e nem vê o reino de Deus. Amém? Queridos, eu fiz algumas perguntas. A gente está na correria, até falei com o pastor para ver a questão do café aí, para a gente direcionar para outra pessoa aí, porque fica uma correria muito grande. Mas eu ia colocar até no quadro, mas como eu coloquei as perguntas no papel, a minha primeira pergunta a fazer nessa manhã, com compartilhamento dos irmãos, é por que eu preciso, na verdade, quando eu falo assim, por que na verdade nós queremos que já nascemos de novo para a glória de Deus, mas por que alguém precisa nascer de novo? Por que alguém precisa nascer de novo? Essa pergunta eu entreguei até para a nossa querida irmã Ana. Qual a pergunta, irmã Ana? Só a pergunta? Não, eu mesmo vou responder, só para compartilhar. Qual a pergunta que eu fiz para a irmã Ana? O objetivo é esse mesmo, é a participação de nós todos. Qual a pergunta que está aí, mano? Por que precisamos do novo nascimento? Por que precisamos do novo nascimento? A resposta já foi dada, porque sem novo nascimento não tem início da caminhada cristã. Aí eu coloquei alguns temas ou algumas referências aí, não foi? Qual foi a primeira? Romanos 3:23. Olha que interessante, o que diz Romanos 3:23? Queridos, um versículo? Exato. Queridos, Romanos 3:23 tem que estar na sua mente. Romanos 3:23, Romanos 6:23. Porque todos os pecados são destituídos da glória de Deus. Por que eu preciso nascer de novo? Entenda, quando eu falo por que o ser humano ele precisa nascer de novo? Porque o ser humano perdeu a glória de Deus. Primeiro ponto, por que o ser humano precisa nascer de novo? É porque ele perdeu a glória de Deus. Sem a glória de Deus, o ser humano não passa de nada além de uma criatura. Por isso, outro motivo,
Qual foi a outra citação que eu citei aí? Romanos 5,12. Pode ler, pode pedir para o Carlos ler, pode compartilhar com a família aí. Por que eu preciso nascer de novo? Romanos 5,12. É o entendimento que sem novo nascimento eu posso passar 5, 10, 15, 20, 30, 50 anos no ambiente religioso, mas o céu não é o meu lugar. O céu não é o meu destino final. E a maior promessa que Deus nos fez, pastor Robson, e é um dos versículos que eu mais gosto na Bíblia Sagrada, é 1 João 2,25. E esta é a promessa que Ele nos fez. Não era nem será, é a vida eterna. Quem não nasce de novo, vida eterna não é o seu destino final. Oh, glória. Amém? Mas Romanos 5,12, o que ele diz aí? A paz do Senhor, meus irmãos. Romanos 5,12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Deus fez tudo perfeito, Eclesiastes 7:29. Mas o homem busca suas paixões. Quando o homem busca suas paixões, o que aconteceu? O homem, Gênesis 3, caiu no pecado. O pecado, Isaías 59:2, causou separação do homem e Deus. O pecado entra no mundo, agora o homem está destituído da glória de Deus. Mas leia 18 para a glória de Deus, Carlos. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação devida. 19. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos serão feitos justos. E o 20? O 20 é para a gente glorificar Deus. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Glória! Olha que interessante, a ofensa de um homem causou a destituição da glória de Deus, mas a obediência através de um ato de justiça, aquilo que está falando, pastor. Tem gente que diz que tem fé, mas a fé ela precisa ser alicerçada pelas atitudes de fé. Um ato de justiça nos tornou justificados diante de Deus. Por isso que o tema lá da DEVIP dos jovens era justificados. Era justificados. O ato de um homem, meu querido presbítero Edson, nos tornou propiciação diante de Deus, nos tornou novamente favoráveis ao Eterno. Por isso que eu preciso, Rodrigo, nascer de novo, porque o ato de Adão nos afastou e nos fez perder o Éden, mas o ato de Jesus, que é o segundo Adão, minha querida irmã, nos garante o céu. Eu sempre digo isso, irmã Kelly, minha querida missionária. Gênesis 1:2 não tem pecado, mas Gênesis 3 entra o pecado no mundo. Gênesis 3 entrou o pecado no mundo, o pecado nos fez perder o Éden. Mas o ato de justiça, João 19:30, tetelestai, nos faz garantir, Apocalipse 21 e 22. 21 e 22 também não tem pecado não. Se a gente perdeu o Éden por causa do pecado de Adão, nós garantimos o céu pelo sacrifício vicário do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E não foi merecimento nosso não. Você não merecia nada, eu não merecia nada. Foi graça abundante e misericórdia revelada na pessoa de Jesus Cristo. Amém, queridos? Tem mais alguma citação aí? Tem, com certeza. Colossenses 3:2. Por que eu preciso nascer de novo, Carlos? Colossenses 3:2. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Quem nasce de novo pensa nas coisas que são da onde? De cima, De do cima, céu.
Novo nascimento vem do alto. Vamos lá, depois nós vamos falar sobre isso. Nós vamos entrar e hoje vai ser forte. Quem não nasceu de novo, pensa então nas coisas da terra. Depois nós vamos falar sobre inclinação, Romanos 8. Eu preciso nascer de novo para eu pensar nas coisas de cima, não nas coisas da... Tem mais alguma citação aí? 1 Coríntios. Hoje é aplicação, queridos. 1 Coríntios 2, 14 e 15. Só um minutinho antes de você falar. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14 e 15, revelam 3 tipos de pessoas, 3 tipos de seres humanos. Pode falar, por gentileza. Versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura. Só um minutinho. Quem é natural não compreende as coisas de Deus. Por quê? Parece loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. É por isso que Jesus falou, deu exemplo, nós vamos entrar na lição aqui, se aprofundar, né? Do vento. Você vai sentir, mas você não sabe de onde vem, para onde vai. Olha que interessante. Para quem é natural, presbítero Wilson, a palavra de Deus parece loucura. Romanos capítulo 1, verso 16. Porque, né? Eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para todo aquele que nele crê. Primeiro para o judeu, depois para o grego. 1 Coríntios, acho que capítulo 2 também vai falar sobre que o Evangelho é poder de Deus, mas para aqueles que não nasceram de novo, né, é loucura. Olha que interessante, por que eu preciso nascer de novo? Porque se eu for um homem natural, eu não vou entender das coisas espirituais. Os 3 seres humanos citados aí, que a gente pode entender dentro desse texto, é o homem natural que não compreende as coisas espirituais, o homem espiritual que discerne tudo de ninguém é discernido, mas também o crente carnal, que apesar de nascer de novo, de vez em quando, um vigia dá uma falhada, e ao invés de manifestar o fruto do Espírito, manifesta a obra da carne. Amém? Por que eu preciso nascer de novo? Por que eu preciso nascer de novo? Porque o homem perdeu a glória de Deus. E para restituir essa glória, só através da fé no sacrifício do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem crê no Senhor Jesus Cristo é salvo, não só ele, mas também Atos 16, 31, né? Ele e a casa dele, para a glória de Deus. Amém? Então, para a gente poder introduzir a lição, o homem perdeu a glória de Deus. Novo nascimento não é esforço humano, meu querido pastor Celso. Nunca foi, nunca será esforço humano. É um milagre. O primeiro milagre que o homem vive é a regeneração pelo Espírito. O primeiro milagre que o homem vive é a regeneração pelo Espírito. A lição vai dizer na sua introdução assim, ó: o novo nascimento é uma obra indispensável à salvação, porque quem não nasce de novo, irmão, ele não tem acesso ao reino de Deus, ele nem mesmo consegue ver, ele nem mesmo consegue discernir. É por isso que tem muita gente que, apesar de frequentar um ambiente cristão, ele fica perdido, ele fica como um cego em tiroteio, como diz o pessoal. Ele não entende nada do que está acontecendo, ele não entende nada do que está sendo dito, porque conhecimento sem revelação divina também não adianta de nada, porque o diabo conhece mais a Bíblia do que eu e qualquer um de nós aqui. Todos nós juntos ele conhece mais, mas o que ele não tem é a revelação do Espírito, nós temos para a glória de Deus. Amém? Então, é uma obra indispensável à salvação. Interessante que é algo do Espírito, mas eu também preciso fazer a minha parte. Qual é a minha parte?
Apocalipse 3:20. Ele está na porta. Se eu abrir e deixar ele entrar, ele ceia comigo e eu com ele. Ele arruma, irmã Cláudia, aquele quartinho da bagunça lá que só ele consegue. Ele vai e põe a mão aqui, ó, naquela brechinha, presbítero Edson, que ninguém consegue acessar. Aí ele vai lá, ó, naquele pecadinho de estimação e vai dar um jeito para a glória de Deus. Aí você fala assim, ó, não consigo vencer essa dificuldade, eu não consigo vencer esse pecado de estimação. Aí você fala assim, Senhor, hoje eu estou me abrindo por inteiro. Senhor, hoje eu estou me permitindo ser mudado e transformado pela presença do Espírito Santo. Você se abrir para mim, fica tranquilo. Eu vou entrar e vou resolver sua causa hoje. Oh, glória! Eu vou resolver a sua situação hoje. É só me permitir mudar. Porque quem me permite mudar, vive uma nova história para a glória de Deus. Jesus ensinou que para entrar no reino é necessário nascer de novo. Quem quer ter acesso ao reino de Deus aí? Amém. Você lembra de João 10:9? Jesus disse que era a porta. Quem passasse por ele entraria, não só entraria, mas sairia e encontraria passagem. Quem passa por Jesus nasce de novo. Para entrar no lugar da adoração do tabernáculo era necessário passar pela porta. A porta é Jesus, a única porta que dá acesso à cruz de Cristo, que é o altar do holocausto. Pastor Celso. É interessante que nascer de novo aí, a pessoa quando nasce de novo, realmente é transformada, é liberada pelo Espírito Santo. Ela vem com culto, ela já vem transformada, ela já vem alegre, ela já vem cantando, saltitando, louvando, adorando ao Senhor. Você vê a diferença no nascer de novo, nas suas práticas, nos seus atos e suas razões. Já não vivo eu, mas quem vive em mim? Cristo Jesus. Então, quando nós nascemos de novo, nós entendemos que a nossa vida pertence ao Senhor. E a pessoa, a transformação você vê no imediato. O culto pode estar acontecendo lá, mas ela está leve, está feliz, porque ela nasceu do Espírito. Ela está ligada no céu, porque ela veio do alto, ela veio de cima. E assim a transformação que a gente vê, e os caráteres, as mudanças, o que eu fazia, eu não faço mais. Quando eu permito também do Senhor, como o Senhor falou, quando eu permito o Senhor entrar e fazer morada todos os dias. É verdade, até o ponto 3, até o subtópico 3, nós vamos chegar lá do tópico 2, subtópico 3, uma nova vida e uma nova conduta para a glória de Deus. Nós vamos falar sobre Gálatas 1, os 2 versos finais. Queridos, a vida humana, ela é feita de fase, uma querida Geu. Ela tem a sua fase inicial do nascimento, concepção, da fecundação. Ela tem a sua fase, do próprio nascimento, do neném, fase da infância, fase da juventude, a fase da velhice e a fase da morte física. Ela pode ter uma duração curta. Alguns não conseguem nem atingir a idade infantil, adulto ou juvenil. Mas o novo nascimento se dá através de uma ação poderosa do Espírito Santo. Ele vai nos garantir, olha que coisa linda, que essa revista da Caminhada Cristã argumentava. A nova vida com Cristo é o começo de uma nova história de felicidade verdadeira e plenitude no Espírito. Nessa vida há novos propósitos, novos pensamentos e novas esperanças, porque a partir do novo nascimento nós nos tornamos filhos de Deus. João 12. Depois eu fiz uma pergunta aí com o irmão: qual a diferença entre renascer e nascer de novo? Uma coisa é renascer, outra coisa é nascer de novo. Mas aí a gente vai chegar mais à frente. Então, a vida humana, ela tem as suas fases, e o final dessa fase é a morte física. Mas a vida espiritual do nascer de novo, a fase final dela é viver para sempre. Aleluia. Queridos, irmã, minha querida irmã Léia, quando eu falo em vida eterna,
Essa é a minha maior esperança. Se a sua esperança, ei crente, escute isso aqui. Se a sua maior esperança não for a vida eterna, você precisa rever seus conceitos. Porque às vezes a gente fala em vida eterna, as pessoas ficam assim, ó. Não, Deus vai te dar uma porta, um carro, isso não é nada. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Mas se Deus, e como Ele já permitiu através do sacrifício de Jesus Cristo, te permitir uma vida eterna com Ele, essa deve ser a sua maior alegria, porque essa é a maior promessa de Deus, como eu disse em 1 João 2,25. Esta é a promessa que Ele nos fez. Ele nos prometeu muita coisa não, muita coisa que eu falo em relação à questão material, na verdade Ele nos prometeu tudo, porque Mateus 6, 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, ser mais coisas serão acrescentadas. Mas a maior coisa, comparando a maior coisa que é a vida eterna, as coisas terrenas não adiantam. A maior esperança de um crente tem que ser vida eterna com Deus. Vida eterna com Deus requer novo nascimento, nova conduta, novo pensamento, novas atitudes, novas ações. Nós vamos falar sobre a maior evidência de uma vida nova, o nascer de novo. É porque às vezes a gente fala em vida eterna, as pessoas ficam assim, ó, queridos, essa é a sua maior esperança. Se não for, rever os seus conceitos. Se não for, você precisa pensar de novo sobre a vida cristã. Essa lição apresenta o Espírito Santo operando no plano trinitário da salvação, como agente regenerador. Lição passada falava que o Espírito Santo era o agente vivificador. Essa lição está trazendo o Espírito Santo como agente regenerador. Lição que vem vai trazer o Espírito Santo como agente capacitador. Então o Espírito Santo é essencial na vida cristã, pastor Robson? Totalmente. Meu Deus, vida cristã sem Espírito Santo não é vida cristã. Então, queridos, vamos lá, irmã Nails. Então, vida cristã é essencial, né? O Espírito Santo. Sua atuação revela o milagre divino que regenera a natureza humana decaída, concedendo nova vida em Cristo. Porque então, Ana, que eu preciso de um novo nascimento, porque o homem perdeu a glória de Deus e essa glória só é recuperada no sacrifício de Cristo. Porque todos pecaram, destituídos estavam do reino de Deus, e estão se não aceitarem a Cristo. Romanos 6,23 fala do preço do salário. O salário desse pecado era a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, e essa está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, a doutrina bíblica da regeneração. Aqui na lição, eu vou falar isso que a lição está trazendo, fala de alguns textos, né? No caso aqui do grego, genético, ser gerado ou nascer, e do advérbio anotem, do alto, de cima, de novo. Nós vamos falar sobre isso, sobre renascer e sobre nascer de novo. Não é físico, mas espiritual. Quem é natural não entende as coisas espirituais. O que Nicodemos falou para o Senhor? O homem velho voltar para o ventre da sua mãe, como é que pode? É porque é espiritual. Quem é natural não entende do espiritual. Pastor Jorge, fazendo esse comentário. Estava comentando lá em casa, se a gente não nascer, a gente não entra no mundo. Mundo físico, né? Não entra no mundo físico. E se também não renascer, não entra no mundo espiritual. Glória a Deus. É como o Antigo Testamento e o Novo, né, pastor? Hebreus 10:1 diz que o Antigo é a sombra do Novo. Quando a gente olha para o Antigo e a gente olha para o Novo, a gente vê uma não diria uma singularidade, mas a gente vê tanta coisa, uma questão de analogia, que você consegue adaptar o próprio novo nascimento a
nós vamos fazer uma analogia com a mulher grávida daqui a pouco. Como que você consegue comparar o antigo com o novo? O próprio tabernáculo, uma porta, altar do holocausto, pia de bronze, palavra de Deus, lugar santo, lugar de sacrifício, lugar de comunhão, lugar de oração, santo dos santos, lugar de intimidade, lugar de revelação de Deus profundo. É muito lindo isso tudo, é muito lindo isso tudo, mas eu estou feliz agora por esse grupo aí, ó. Olha que coisa linda. Você pode glorificar Deus por essas crianças aí? Glória a Deus. Deus abençoe, queridos. Aleluia. Alguém pode levar ele lá? Você quer ir lá para o Jó? Qual o seu nome? Elionai. É? Eu levo ele. Leva ele lá fazer um favor. Daqui a pouco, não? Leva ele lá. Não, para isso a gente espera. Coisa boa a gente vê gente nova. Esse ambiente aqui, queridos, é um ambiente sobrenatural. Aleluia. Essas crianças escolheram um ambiente sobrenatural para estar nessa manhã. E não vão sair igual a chegar, vão sair melhores do que chegaram. Coisa linda, né? Então, nesse primeiro ponto, está falando sobre palavras do grego, falando aqui também regeneração, palingenésia, significa novo nascimento, está intimamente ligado à conversão. Trata-se de uma renovação interior realizada pelo Espírito, renovação interior, não é exterior. Porque tem muita gente que quer ser exterior, ou melhor, espiritual no seu exterior, quando na verdade o seu interior é um ser caiado. É a ocasião em que a pessoa se torna uma nova criatura. Vou ler alguns textos aqui da lição, alguns temas aqui, mas nós, na verdade, nós vamos para a aplicação bem prática da palavra de Deus. Então, entenda, novo nascimento se dá porque o homem perdeu a glória de Deus. Novo nascimento, ele acontece quando há um arrependimento e conversão, porque alguém só se arrepende quando ele toma consciência do caminho que ele segue está errado, né? Quem está achando que o caminho está certo vai converter o caminho? Então, primeiro, antes da conversão, vem o quê? Arrependimento. Arrependimento, posteriormente, conversão. Conversão, anteriormente, arrependimento. Por isso que a orientação, né, do apóstolo Pedro, arrependei-vos, convertei-vos dos seus maus caminhos. Olha que interessante, queridos. Arrependimento e conversão, eles caminham juntos. Quem só se arrepende e não se converte, na próxima oportunidade, ele comete o mesmo erro. Mas quem se arrepende e converte o seu caminho, tem nova postura, nova conduta, novo pensamento, nova ação, novo tipo de comportamento. Aleluia. Não é só se arrepender. Alguém vai falar assim, ó, Pedro se arrependeu quando chorou amargamente. Na minha concepção, não. Na minha concepção é quando Jesus encontra e chama Pedro, tu me amas? Pedro, tu sabe, Senhor, tu sabe que eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabe que eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes. Sabe quando que eu acredito que Pedro se converteu, Pedro Gelson? É quando ele começou a apacentar os homens. Quando ele começou a fazer a vontade de Deus, aí sim ele se converteu. Porque arrependimento, tem muita gente que chora, mas não muda de comportamento. Tem muita gente que tem conhecimento, até estremece, né? Tiago 2,19 diz que os anjos, ou melhor, os demônios, creem e estremecem, mas não mudam o comportamento. O que adianta sentir aquele arrepio, mas continuar falando palavrão lá fora? O que adianta sentir aquele arrepio e continuar mentindo lá fora? O que adianta sentir aquele arrepio e continuar comprando e não pagando lá fora? Então, queridos, novo nascimento, nós vamos chegar lá na frente, pastor Celso. E até aqui dentro, né? E até aqui dentro. Nós não pagamos lá fora, não, aqui dentro também, que tem que pagar mentira, ou para pagar depois não paga. Meu Deus, aí ó, aí é forte, aí tem até que fazer um corte aqui, pastor. Eu só vou segurar que eu estou na minha mão, como eu vou lá, eu não vou falar. Mas isso aí, ó, aí
queridos, nós estamos na escola bíblica dominical, a escola bíblica, a escola bíblica, na verdade a escola bíblica dominical começou assim, né, lá na Inglaterra, uma escola, entre aspas, secular, que aproveitaram e inseriram o ensino bíblico, né? Mas é interessante, pastor. Cadê pastor Celso? Pede para o pastor, não, já está com o microfone na mão, fala aí, pastor, fala para os irmãos ouvirem, porque esse tipo de conduta vai totalmente de encontro. De encontro é contra, ao encontro é a favor. Essa postura vai totalmente de encontro a quem se diz que nasceu de novo. É verdade. O que é, pastor? Fala aí. Assim, o pessoal às vezes faz cantina, o pessoal, agora tirando o negócio do Pix, já mudou, né? O Pix aí tem jeito. Mas teve muita gente que comprou na cantina e nunca mais pagou. E ainda quando ia ser cobrado, ainda achava ruim. Então, Esse é crente mesmo. Eu esqueci, na verdade que eu falei, da correria. Eu ia trazer um exemplo aqui de joio e trigo, até porque hoje é Santa Ceia, mas depois qualquer coisa eu dou uma corrida de ver se eu acho um pedaço de mato para a gente poder fazer essa aplicação. Olha que interessante. Esse tipo de conduta, esse tipo de postura, é necessário rever os conceitos, porque você pode até achar que nasceu de novo, mas se você está tendo esse tipo de conduta, esse tipo de conduta não condiz com quem se diz morador do céu. Amém? Mas vamos lá. Então eu preciso nascer de novo, porque agora eu perdi a glória de Deus. Só que aí nós vamos entrar em outro ponto. Esse primeiro ponto aqui vai falar sobre a doutrina bíblica da regeneração. Essa doutrina bíblica, ou esse ensino bíblico, diz que essa mudança, esse novo nascimento, ele não advém de esforço humano jamais. É uma obra da Trindade. É uma obra da Trindade. E aqui eu quero entrar na minha segunda pergunta, que eu compartilhei com o meu querido pastor Robson, para a gente trabalhar ela junto aqui. O que diz aí, meu querido pastor Robson? Algumas perguntas aqui que são as seguintes: como se dá o processo do novo nascimento? Se eu preciso nascer de novo, é fato. Está entendido isso? Martelo batido? Todo mundo entende que para poder iniciar a carreira cristã precisa nascer de novo? Quem entende assim, levanta a mão. Glória a Deus. Quem entende assim, levanta a mão, que precisa nascer de novo. Isso aí não é entendimento nosso não, queridos. É fato. Doutrina. Se não nascer de novo, lá em Hebreus 6, vai falar de 6 doutrinas. Esse é um ensinamento, arrependimento e fé em Deus. Sem nascer de novo, não há que se falar em céu. Agora, como eu nasço de novo? Segunda pergunta é: qual é o papel da palavra de Deus nesse processo? Como se dá? Qual é o papel da palavra? E a terceira pergunta: podemos dizer que esse processo tem 2 fases? Aí eu queria que o pastor Robson, nessa última escola bíblica dominical, vai chorar. Mas é interessante, né, pastor Robson? Deus cria laços, né? Tem gente que é apresentado pelo mundo, mas tem gente que Deus nos Glória a Deus. apresenta. É verdade. Parece que a gente se conhece já faz 20 anos, né? Amém. Mas vamos lá, senão a gente Então não podemos segue. dizer que esse processo tem 2 fases. A primeira é a concepção, ou seja, o novo nascimento. Amém. Mas nós vamos aí o novo nascimento. E a segunda seria o quê? A segunda seria o amadurecimento, que é o processo de santificação. Bem, como se dá? Agora a minha pergunta para o pastor Robson para compartilhar com os irmãos. Como se dá o novo nascimento, pastor Robson? Através do arrependimento e da obra vivificadora, regeneradora e justificadora da obra redentora de Jesus na cruz do Calvário. Ô glória! Então o arrependimento, então ele não está me falando isso, que o arrependimento é uma resposta humana do
sacrifício vicário e a fé nele? Glória. Pode falar, pastor. Eu estava imaginando aqui, aí nós damos uma escola para aprender, então eu quero aprender também. Bem. Como o Senhor Jesus, quando o Senhor, em teu nome, nós expulsamos, nós curamos, fizemos, eu não vos conheço. Será que às vezes essas pessoas não nasceram de novo? Fizeram a obra de Deus, até cura foram feitas, demônios foram expulsos, mas eles em si mesmos não tinham nascido de novo. Seria isso também? Amém. Olha que interessante como é que a Bíblia Sagrada trouxe isso. O Senhor mesmo respondeu. O Senhor perguntou e respondeu. Eles falaram em qual nome que eles fizeram isso? Em nome de Jesus. Glória. No nome de Jesus, querido. É por isso que Jesus falou assim, ó, João 14:13, fala assim, ó, tudo aquilo que vocês pediram no meu nome, eu vou fazer para que o Pai seja glorificado no Filho. Aí João 14:14 vai falar assim, ó, tudo aquilo que fizerem no meu nome, eu farei. No nome dele, no nome dele eu posso fazer muita coisa. É um ensino, não, é um entendimento errado que o dicionário quer. É a pessoa achar porque está sendo usada por Deus, está sendo aprovada por Ele. É a mesma coisa. Deus está me usando muito. Aí, ó, aquele ego, Deus está me usando muito. Uma coisa é ser usada por Deus, outra coisa é ser aprovada. Tem muita gente que foi usada por Deus, que naquele grande dia vai falar assim, ó, afasta-te de mim, que eu não os conheço. Porque, pastor, é como, aí a gente já vai para outro campo aqui, né? É como Mateus 25, tem muita noiva que não tem intimidade. Abisag, 1 Reis, capítulo 2, Abisag, ela serve Davi, mas Davi não conhece Abisag. Tanto tempo servindo, mas não tem intimidade. O apóstolo Paulo fala isso lá em 1 Coríntios, sobre aqueles que correm no estádio, para que não venha eu pregar aos outros e eu mesmo ficar reprovado. Paulo fala sobre isso. É por isso que eu até comentei com o pastor Rob, e estava falando com o pastor Jorge também. A minha maior preocupação e as três primeiras pessoas que eu tenho que ganhar para Cristo é minha esposa e minhas duas filhas, querido. É ganhar minha salvação e estar preocupado com a salvação da minha esposa e das minhas filhas. Porque não adianta nada ganhar o mundo e perder minha casa. Porque eu creio que um dia lá, no grande dia, o Senhor vai chegar para ele e falar assim, ó, apresenta a herança que eu te dei. Aí eu falei, não, é porque eu estava cheio de tarefa na igreja, a herança que o Senhor me deu, eu enterrei, deixei, terceirizei a educação dela. Quem está ensinando a Bíblia para ela é a escola. Quem está ensinando as coisas do céu é a avó. Não. O Senhor me deu herança, não é minha, mas o Senhor me deu para cuidar. E eu tentei cuidar da melhor forma, dando todo o esforço, fazendo toda a dedicação, dando direcionamento, sendo flecha na minha mão, dei força e dei direcionamento. E agora só estou na torcida para que ela alcance o alvo que é Jesus. Amém? Dentro disso daí, Noé foi chamado por Deus? Sim ou não? Sim. A palavra que ele tinha para aquela geração, para aquele tempo, era dada por Deus? Sim ou não? Sim, com certeza. As pessoas receberam a palavra de Deus vindo pela boca de Noé? Sim ou não? Não. Aí Jesus vai dizer, porquanto nos dias de Noé comiam, bebiam, casavam e davam-se casamento, até que veio o dilúvio e não se aperceberam. Assim também será nessa geração perversa. A pergunta que fica, Noé ganhou quantas almas? Conseguiu fazer com que quantas pessoas ouvissem a palavra de Deus e se arrependessem? Faz essa pergunta aqui no microfone, é porque às vezes... Quantas pessoas? Não, é de fora. Não, geral. Geral, quantas pessoas? A família dele, a esposa, os filhos e a nora. Sem, Cã, Jafé, as 3 esposas, a esposa dele e ele próprio. 8 pessoas. Porque até o próprio Noé poderia ter se corrompido com o tempo. Né? Tanto que depois disso ele acabou dando
uma escorregada, né? Mas aonde eu quero chegar, irmãos? Mais importante foi que ele conseguiu colocar toda a sua família na arca. Que trauma seria se Noé tivesse dentro da arca e a família do lado de fora? Então, nós temos sim que se preocupar em primeiro ser pastores, sacerdotes, líderes espirituais, não na igreja somente, mas primeiramente na nossa casa. Até porque quem é líder na sua casa, quem é pastor na sua casa, ele dá testemunho fora, tem autoridade, na verdade, para falar fora. Por isso, quando você vê, queridos, quando você vê um pregador, claro que tem muita dificuldade, a gente vê, a gente sabe, até mesmo na semana, né, pastor? Correria do dia a dia, mas eu gosto do tipo de pregador, missionário que que ele está pregando, a esposa dele está sentada. Sabe por que eu fico reparando ela? Porque quando é verdade, quando qualquer mentira que sai, ele já olha para ela assim, já faz aquela cara. Porque aí você vê a autoridade, porque primeiro tem que ter autoridade dentro de casa, para depois ter autoridade dentro da igreja. É por isso que eu falei de Atos 1:1. Compartilhei com o pastor Robson, a gente falando sobre conhecimento bíblico, importantíssimo. Mas conhecimento bíblico, assim como religião, não faz ninguém nascer de novo, não. Tem que ter fé, tem que acreditar naquilo que conhece, aquilo que sabe. Porque tem muita gente que tem conhecimento bíblico e não tem novo nascimento, não tem um coração regenerado. Os irmãos conhecem o pastor Aguinaldo Betti? Era um ensinador tremendo, dava cursos de casais, ministrando escolas bíblicas dominical, Ministério Belém, fora. A Polícia Federal pegou ele no ato. Por quê? Pegaram o IP e foram direto. Mesmo computador que ele ensinava a palavra de Deus, ele estava compartilhando crianças. Pornografia infantil. Prenderam no ato. Não estou julgando, não. Quem somos nós? Alguém fala assim: a Judas foi para o inferno. Quem sabe? Quem sou eu para julgar? Mas eu estou dizendo o seguinte: o conhecimento bíblico que ele tinha não gerou nele arrependimento e conversão de caminho. Conhecimento bíblico é bom, mas tem que crescer. 2 Pedro 3,18. Graça e conhecimento. Porque senão se torna um ateu. Conhece, mas não pratica nada. Na verdade, um ateu não, um fariseu, né? Conhecimento tem muito, mas prática de vida, pouca. Mas vamos lá, eu só dei esse exemplo porque era uma referência. Aí na hora que pegaram, não faz parte desse ministério, não pregou aqui, mas faz um mês atrás, não sei o que, já faz 3 meses, não, na verdade estava recebendo placa, honraria, estava recebendo um monte de coisa. Mas sabe o que estava faltando dentro das igrejas? Quem acertar, eu dou um prêmio. O que estava faltando? Sentimento espiritual. Irmã Bia vai ganhar um brinde. Estava faltando, era discernimento. Era um discernimento espiritual. Porque a voz de Deus, queridos, ela é inconfundível. Quem já ouviu a voz de Deus sabe que ela é inconfundível. E nós precisamos estar atentos. Tem muita gente que diz ser homem de Deus, mas é pedófilo. Vai falar, pastor. 1 Pedro 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Essa é a esperança maior. O pastor falou aqui, eu gosto da participação por isso. Esperança, pastor Rob, vai ser no tempo da terça-feira. Esperança tem 3 tipos, na verdade 2 e 1 se pega. 1 Pedro, né, que o senhor leu agora, 1:3. Bendita a esperança. E essa esperança foi gerada novamente pelo sacrifício de Cristo. Salmo 27 diz que uns confiam em carro, uns confiam em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. A confiança e a esperança de muita gente está no bem material que tem, na força do braço. Essa é a esperança do mundo, essa esperança se perde. A idade vem, a força do braço enfraquece.
A idade vem, muitas das vezes os bens materiais se vão. O ladrão vem, a ferrugem vem e consome tudo. Agora a esperança real do crente é a salvação. E essa salvação se dá através da regeneração. E a regeneração, nós vamos para a segunda pergunta. Então, como se dá? É uma ação divina do Espírito Santo. Há uma participação humana no sentido de arrependimento e receber essa palavra. É ouvir, crer, mudar o comportamento. Agora a segunda pergunta, pastor Robson. Segunda pergunta: qual é o papel da palavra de Deus nesse processo? Aí eu quero saber. Vem para compartilhar no microfone, o pessoal lá atrás escuta bem. Irmãos, dentro desse processo de regeneração, qual o papel da palavra de Deus nesse processo de regeneração? Libertação. Quem concorda? A santificação também, ela gera fé. Foram no ponto nevrálgico, né? Aí, olha que interessante, aqui que eu quero entrar. Qual o papel da palavra no processo do novo nascimento? A palavra de Deus tem um processo, ou melhor, tem um papel fundamental. Romanos capítulo 10, verso 9 vai dizer assim, de sorte 17 vai falar isso, vai falar assim, 10, 9 vai falar assim, a saber, se com teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, qual o resultado? Salvação. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Verso 13 de Romanos 10 vai falar bem assim, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor vai ser o quê? Salvo. Aí na continuidade vai falar assim, mas como vão crer? Primeiro vai falar, se não ouviram, né? Mas como ouvirão, se não tem quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Marcos 16:15 é o quê? É um envio ou não é? Segunda Coríntios 3:2, cartas é para quê? Para ficar guardado na gaveta ou para ser enviado? 2 Coríntios 3:6, nós somos o que? Manifestamos a carta, manifestamos o que? Cristo. Nós somos enviados ao mundo decadente para mostrar a glória de Deus novamente. Olha que interessante. É por isso que a palavra de Deus ela precisa ser ruminada. 2 Coríntios 3:2 fala que nós somos conhecidos e lidos. Eu só conheço a partir do momento que eu leio. Mas o apóstolo Paulo está dizendo assim, primeiro vocês são conhecidos para depois vocês serem lidos. Porque primeiro o mundo conhece você como crente lá na sua casa, na redondeza. Depois eles estão lendo o seu testemunho. Será que seu testemunho condiz com aquilo que você disser? Será que seu testemunho vai de acordo com aquilo que você manifesta ou diz, né, se manifestar nas redes sociais? Diz que é servo de Deus, mas não tem um versículo bíblico na rede social. Diz que é servo de Deus, mas perde todas as oportunidades que Deus te dá de manifestar o amor dele, o perdão dele, a revelação da palavra dele que ele te dá. Olha que interessante, por que ela tem um papel fundamental? Porque Romanos 10:17 diz que a fé, ela não vem de qualquer coisa. A fé vem do ouvir. Ouvir é prestar atenção e ter capacidade de reproduzir e aplicar. É por isso que Jesus lá em Mateus 7, parte final, ele falou assim, quem escuta, esse acuo é escutar, prestar atenção. Quem escuta, pratica. Quem só ouve, quem só tem percepção do som, não pratica. Quem pratica é prudente, quem não pratica é insensato. A fé ela vem pelo ouvir, é por isso que a palavra, a ministração, a exposição da palavra de Deus, ela é primordial no culto. Quanto mais tempo de exposição da palavra, guarda isso, quanto mais tempo de exposição da palavra de Deus, mais crente com fé edificado. Quanto mais crente edificado, mais esperança alimentada.
Quanto mais esperança alimentada, mais manifestação do amor de Deus revelado na pessoa de Jesus Cristo, que vem da palavra. É por isso que eu falei da vida eterna. Sabe por quê? Nós precisamos de mais exposição da palavra. Quanto mais exposição da palavra, mais exposição verdadeira da palavra, a sua esperança não vai estar nas coisas da terra, vai estar nas coisas de cima. Quando falar em vida eterna, você vai dar um pulo dessa cadeira. Quando falar em vida eterna, você vai manifestar toda a alegria pela salvação alcançada no sacrifício do Carmo. Você não era merecedor, mas por misericórdia e graça, você foi alcançado. Porque a palavra de Deus, ela tem um papel essencial. Porque a palavra de Deus, 2 Timóteo 3,16, diz que ela é toda inspirada em Deus. Ela não contém, ela é a palavra de Deus. Aí aqui eu entro, Gênesis capítulo 25, pastor Robson. Gênesis 25, trouxe a palavra-chave aqui. Essa palavra-chave tem as palavras do grego hebraico que eu gosto de meditar. Gênesis 25, 29 vai falar sobre Esaú e Jacó, a aplicação do novo nascimento. Gênesis 25 vai falar que os dois irmãos o quê? Cresceram, não foi? Foram. Porque passado o tempo tem que gerar crescimento, querido. Dá 5, 10, 20, 30 anos, nasceu de novo. Eu preciso ver o seu crescimento, eu preciso ver o desenvolvimento do seu fruto. Você precisa crescer. Mas vamos lá, mas o assunto não é esse. O que a Bíblia vai dizer? O que Esaú era? Esaú 29 vai dizer que ele era, e Jacó cozeram guisado e não, veio 25, 27. 25, Eles 27 cresceram. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça. Ó, perito na caça e o que mais? Varão do campo. Olha que interessante. Esaú é vermelho, né? Edom. Esaú é varão do campo. Qual a especialidade de Esaú? Campo é terra. É Sebai, Sedai, palavra do hebraico. Ó, mas aí que é a questão, pastor. Esaú, ele é perito aonde? Campo e terra. Esaú é perito na Jacó. Mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. Era o filhinho da mamãe, só ficava em casa. Aí olha que interessante, ele era simples, habitando em tendas. Sabe que simples é esse aí? É o mesmo de Jó capítulo 1. Jó era homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal, né? Essa palavra, pastor Robson, vem aqui para mim por gentileza. Cadê o microfone? Está aqui. Tá aqui. Jacó era simples, irmão Davi. Simples de Jacó é homem perfeito. Mas leia antes do teu comentário, por gentileza. Aonde está escrito aqui, Jesus? Que é o simples, que é a palavra do hebraico. Eu não estou localizando, meu amigo. Aqui, ó. Ah, tá. Completo, né? Por duplo. É só que mesmo. Ah, tá. É completo, usualmente moral, piedoso, especificamente gentil, caro, se ajustavam perfeito, simples, pacato, imaculado, reto, sincero, íntegro. Olha que interessante. Porque o português diminui. Jacó era isso, esse simples de Jacó era um homem perfeito. Aí essa parte agora que eu queria que o irmão lesse, só essa parte agora, que é usualmente no campo poético, mas aplicada a homens. Sim, essa que eu acabei de ler agora, usualmente piedoso, aqui ó. Isso. Onde? Adjetivo. Eu li esse aqui, completo, usualmente moral, piedoso, gentil. Aqui, adjetivo. Aí falamos de todos esses adjetivos, né, irmãos? Adjetivo de pacato,
imaculado, reto, sincero, íntegro. Aí agora ele vem dizendo, esses adjetivo que significa integridade, perfeição. Este é um termo raro, quase exclusivamente poético, frequentemente traduzido como perfeito, mas sem o sentido de totalmente isento de falha. Até aí. Ó, simples a gente, Jacó era simples, né? Não, Jacó era perfeito, Jacó era íntegro. No início da carreira de Jacó, ele tinha uma integridade, mas olha que interessante, perfeito, passível de falha. Ele era perfeito, mas passível de erro. Não foi à toa que tirou a bênção do irmão e antes a primogenitura. Interessante aqui que a aplicação do novo nascimento. Esaú era perito nas coisas da terra. Colossenses 3:2, inclinado para as coisas de baixo, da terra. Mas quem tinha a promessa de Deus? Esaú ou Jacó? Esaú, queridos. Esaú tinha a promessa de Deus, mas ele era inclinado para as coisas da terra. Quem é inclinado para as coisas de baixo consegue usufruir da promessa do alto? Jacó era simples, perfeito, mais passível de erro. Olha o papel essencial, guarda isso, olha o papel essencial da palavra de Deus. 2 Timóteo 3,17, 2 Timóteo 3,17 para a gente. O que diz lá? 2 Timóteo 3,17. Vamos ler aqui. Pode ler aí. E esse aqui eu tenho que compartilhar. 2 Timóteo 3,17 diz assim, irmãos: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Para que o homem seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Jacó era perfeito, mas passível de erro. A palavra de Deus, como é perfeita, inerrante, infalível e totalmente fiel, olha que perfeito é esse aí. Artios, agora exatamente completo, perfeito, referindo-se a um mestre religioso que não tem falta de nada. Ocorrência única em 2 Timóteo 3,17. Perfeito, completo, sem pecado. A palavra de Deus, ela é tão poderosa que ela instrui. Se o homem conseguir cumprir tudo que está escrito nela, ele é um homem perfeito, sem pecado. Por quê? Porque ele está sendo instruído de uma palavra que não erra. Ele está sendo instruído de uma palavra que não contém nenhum tipo de erro. Jacó, ele é inclinado para cima, Esaú é inclinado para baixo. Quem é inclinado para baixo não pode viver as promessas do alto, mas quem é inclinado para o alto consegue viver as promessas de Deus na vida. É por isso que tem muita gente que tem promessa de Deus, não vê ela cumprida. Uma coisa é ter promessa, mas melhor do que ter promessa de Deus é viver as promessas de Deus. Melhor do que eu ouvir o anjo falar assim, e nesse mesmo tempo, Gênesis capítulo 18, eu vou voltar e Sara vai dar luz a um filho. É melhor do que essa promessa, é Gênesis 21, e veio o Senhor no tempo determinado e Sara teve um filho. E aí tem um hino que vai dizer que quem tem promessa de Deus não morre, ou seja, não é verdade. Sansão e tantos outros tinham promessa e morreram sem vê-las cumpridas, porque deixaram de agradar e obedecer à vontade do Senhor. É verdade. Olha que interessante. Novo nascimento, exigência de Jesus. Novo nascimento, como se dá? Através da fé no sacrifício. E como isso advém? Através da fé. E como a fé vem? Através da exposição. Só que qual o problema que nós estamos vivendo? É pouco tempo de exposição. Pouco tempo de exposição, fé mirrada. Fé mirrada gera crente mimado. Crente mimado precisa da exposição da
entende que a palavra de Deus, que ele não é merecedor de nada, mas foi por misericórdia e graça que ele alcançou tudo, ele começa a crescer e desenvolver a sua fé. Ele não fica vivendo uma vida buscando as coisas da terra, ele fica focado nas coisas de cima, porque ele tem certeza que da terra ele já foi abençoado com toda sorte de bênção, não só da terra, mas como também do céu, porque ele aprendeu com Jesus ser manso e humilde. Queridos, aí eu citei algumas coisas aí embaixo. Citou 4 versículos. Isso, não, é 1 Pedro, né? 2,13, que vai falar sobre. Vamos ler 1 Pedro. Ô Eduardo, com a devida vênia, Pode falar. eu te peço permissão para ir um pouco mais além. Esse texto que você me deu, ele já estava grafado na minha Bíblia. Porém, eu fico incomodado de ler esse versículo sem ler o contexto dele. Você me permite ler mais 3 versículos? Irmãos, esse versículo que o Eduardo me deu, ele tem como título exortação à santidade, que está falando diretamente da regeneração, né? Então vamos voltar um pouquinho antes, 1 Pedro 1,14, até chegar no verso 23, que é o que o Eduardo quer. 1 Pedro 1,14, mas o que o Eduardo pediu é o 23. Mas aí vamos ler comigo aqui: como filhos obedientes. Então vamos grafar as palavras: obediência, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, não conformando, perseverança, mas começando aquele que vos chamou, santidade. Sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Peregrinação fala de postura, caminhada, vida espiritual, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado. Então, chegando aqui agora no 22, purificando a vossa alma de novo, na obediência à verdade. Obediência à verdade é a palavra de Deus, para caridade. Caridade, amor fraternal, não fingido, postura, comportamento. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Então todos esses adjetivos fazem parte da regeneração que está no verso 23, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. É por isso que Gálatas 5:22, e se você cumprir tudo aquilo que está ali em relação ao fruto do Espírito, não tem lei, porque você cumpre tudo. Queridos, o objetivo da lição, olha os objetivos da lição: explicar que a regeneração é uma obra trinitária, planejada pelo Pai, realizada pelo Filho e aplicada pelo Espírito. Eu falei que o nascimento humano se dá pelo nascimento, pela infância, juventude, idade adulta e morte. Quem nasce de novo tem uma nova herança, tem um novo destino, novos pensamentos. Mas olha que interessante, quem nasce de novo tem Deus não como Criador, mas sim também como Pai. Tem o Filho agora dando ou condicionando a vencer todos os males e todas as dificuldades
dificuldades impostas pela vida. Mas não só isso, ele tem o Espírito Santo de Deus como paracleto, o ajudador, consolador, direcionador, auxiliador em toda a sua vida cristã. Aí olha o ponto 2. Mostrar que a regeneração é uma transformação espiritual interior indispensável à salvação. Queridos, quantos já viram uma mulher grávida? Já falei isso aqui, eu vou falar de novo. Quantos já viram uma mulher grávida aqui? A mulher grávida, primeiro, para engravidar, ela precisa de quê? Da concepção, né? Na verdade, do ato, mas da concepção. O óvulo, esperma, uma ligação elétrica, uma faísca, um embrião. Isso é o que? Pecador entrou na igreja. A palavra de Deus está sendo exposta, está como os discípulos de Emaús. Está dentro do coração dele, quando o ministro cheio do Espírito expõe a palavra que é poderosa. Aí ele recebe essa palavra. Recebeu essa palavra, novo destino, nova vida, novos pensamentos. O Espírito vai e sela. Só que tem a segunda fase, é o processo da santificação. É por isso que você não pode faltar aos cultos. É por isso que você não pode faltar à escola bíblica dominical. Porque sabe qual é o papel do obreiro? É serviço? Jamais. É Efésios 4:13 em diante, queridos. É obra do ministério, serviço, edificação do corpo de Cristo, serviço, aperfeiçoamento do santo, serviço. É para que todos nós cheguemos à estatura de varão perfeito. E como é que a gente chega nisso? Através da exposição da palavra bíblica, através da palavra de Deus. Então, olha que interessante, a mulher grávida, você conheceu e ela vivia no mundo, numa promiscuidade. Aí agora, ela está dizendo assim, missionária Kelly, nasci de novo. Fui lá na Assembleia de Deus agora no domingo, aí o presbítero Lúcio pregou uma mensagem lá, e eu recebi aquela palavra e aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Aí alguém que conhece ela vai falar assim, mas eu conheço o seu passado, eu conheço a sua história. Você está dizendo que nasceu de novo, mas você vivia num mundo de pecado, de promiscuidade. Aí o que acontece? Quem conhece o passado tem dificuldade de receber o novo de Deus. Quem conhece o seu passado tem dificuldade de reconhecer o novo de Deus na sua vida. Guarda isso. Quem conhece o seu passado tem dificuldade de reconhecer o novo de Deus na sua vida. Aí, o que acontece? A pessoa está dizendo, não, nasci de novo. O Espírito já... Pode passar. O Espírito já está lá dentro, já está habitando lá dentro. E quando a mulher está grávida, o que começa a acontecer? Enjoo. Aí ela fala assim, vamos lá para a balada? Eu falo, não, rapaz, estou enjoado. Agora eu vou domingo, eu vou lá para a igreja. Não, domingo de manhã, um sol desse, vamos pegar aquele solzinho lá na Praia da Costa? Não, agora eu vou para a escola bíblica dominical. Tá ficando doida? Aí, pastor Robson, o novo nascimento na primeira fase, ouviu a palavra, recebeu, creu, salvação. Agora precisa passar pelo processo do amadurecimento. O fruto ele precisa desenvolver. E esse fruto vai desenvolver através da fé edificada. Sem conhecimento bíblico não tem fé edificada. Mas você não precisa somente conhecer, você precisa aplicar o que conhece na sua vida cotidiana. Hebreus 4:2, não entraram no repouso, porque eles não misturavam a fé com a palavra que ouviram, é por isso que não entraram. Mas aí, deixa eu só terminar essa aplicação, irmão Calé, depois o irmão Calé vai falar. Ela agora está com enjoo das coisas do mundo, está desejando as coisas de cima, cara. Só que alguém conhece o passado dela e ela já falou que nasceu de novo. Só que agora ela está passando e as pessoas estão percebendo
que esse fruto sendo gerado, ele está crescendo. Esse fruto cresce, cresce, cresce. E agora, nesse processo de santificação, ela fala de Jesus sem abrir a boca, oh, glória. Aí ela vai passando assim, ó. Aí alguém olha assim, realmente tem algo novo sendo gerado lá dentro. Realmente tem algo novo sendo gerado. É verdade, ela mudou o seu comportamento, a sua vida agora é outra. Só que aí que vem um cuidado. Quem nasce de novo precisa ter o cuidado, sabe de quê, pastor Celso? É de não se perder no amadurecimento desse fruto. Porque esse fruto ele precisa ser desenvolvido e completar, humanamente falando, 9 meses. Porque se ele morrer antes, ele frustra quem observa e ele frustra quem carrega. Oh, glória! Glória a Deus! Mas quando completa, aí a alegria para quem carrega e para quem observa. Mas a primeira coisa, isso aqui, ó, a primeira coisa que nasce, o que é? Quando a criança sai do parto normal, a cabeça. Romanos 12:2. E não vos conformeis com esse mundo, mas renovai-vos pela renovação do vosso entendimento. Glória a Deus! Para que experimenteis, né? A boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Glória a Deus! Aí quem tem novo nascimento tem um verdadeiro entendimento de quem se adora. É por isso que Jesus falou para a mulher samaritana também, estava falando para Nicodemo: você conhece muito, mas tem revelação do pouco. Mas fica tranquilo, a maior revelação do céu está aqui presente na sua frente nessa hora. Glória a Deus! A mulher, ela achava que a adoração estava vinculada a isso aqui, ó. Tem igreja hoje que ele quer bar. Na Europa tem muitas, que é negócio de público. Tem igreja hoje que é oficina mecânica. Mas 2020 trouxe a revelação: a verdadeira igreja sou eu e você. Agora a igreja, o corpo de Cristo, reunido aqui neste lugar, está aqui agora. Jesus está presente aqui porque nós estamos presentes aqui, queridos. Com toda a reverência à parede, toda a reverência aos bancos. Mas Jesus não está habitando em banco, em parede, celular, não. Está habitando na minha e na sua vida. Quando você sai daquela porta para fora ali, é Jesus sendo manifesto ao mundo através da sua vida. Repita comigo: eu sou a Bíblia que o mundo lê. Glória. Você prestou atenção no que você falou? Eu sou a Bíblia que o mundo lê. Você acha que ele vai lá ficar Gênesis, Êxodo? Não, ele tinha oportunidade de mentir, mas ele falou a verdade. Aí 1 João 3:8, né? Aí a obra de Cristo destrói as obras do diabo. Ele teve a oportunidade de falar a verdade, mas mentiu. Aí a obra do diabo vence a obra de Cristo. Não, ele comprou e pagou certinho. Aí a obra do diabo é vencida pela obra de Deus, que é manifesta em Cristo. Ele comprou, ficou pagando, está desviando o caminho agora, não quer saber nem de pagar, não quer nem saber de conversar para poder dialogar e parcelar para pagar. Não, aí a obra do diabo está vencendo a obra de Cristo. É uma responsabilidade muito grande. Tem gente que pode ir para o inferno, sabe por quê? Por causa de um mau testemunho de cristão. É lição para aplicação, queridos. Eu falei do pastor não julgando, mas para a gente ter um entendimento, conhecimento bíblico, sem prática de vida não vale nada. Era um pastor cheio de honraria, mas pedófilo. A gente precisa tomar cuidado. O discernimento espírita é muito e nunca foi tão necessário como no nosso tempo. Ou seja, ele foi talvez diácono, presbítero, evangelista, chegou a pastor sem ter nascido de novo. E fato interessante, um detalhe: já tinha antecedente. Queridos, é por isso que alguém chega aqui, sabe o que nós temos que fazer? Antecedente. Não, mas ele conhece muito, ele aplica a Bíblia todinha, presbítero Edson. Ele pega Gênesis, Apocalipse, faz que nem Estevão, explica tudo certinho. Não, deixa o meu testemunho da vida dele.
Aí a pergunta que eu quero fazer é a próxima, está com o presbítero Edson? Qual a diferença de nascer de novo e renascer? Qual a diferença, presbítero Edson? Qual a diferença entre renascer e nascer de novo? Aí é só para dar um. Quem renasce, quem volta à vida, nasce, ou melhor, renasce. Lázaro ressuscitou. Quem eram os irmãos de Lázaro? Maria e Marta. Quem renasce, nasce com a mesma. Renasce com a mesma família, com o mesmo pai, com o mesmo destino, com a mesma história, com o passado, com erros do passado. Quem renasce, nasce com a mesma história. Ele pode responder. Eu só estou dando. Só que vão pensar nisso. Renascer, a principal água. O novo nascimento, a principal espírito. Por isso mesmo disse para o planeta. Mas é necessário nascer da água e do novo espírito. A água fala dele mesmo. Está falando dele mesmo. Água, água, só a palavra. Precisa renascer, se entregar para mim. O novo nascimento é necessário nascer do Espírito. Aí está falando de todo dia, essa nova conduta, que pelo Espírito é regenerado, pelo Espírito é perdoado, pelo Espírito é abraçado, é renovado, pelo Espírito. Agora não volta todo o texto aqui, vou ler rapidamente, 2 Pedro, capítulo 2, diz assim: se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivesse conhecido o caminho da justiça, do que depois de o ter conhecido, voltarem as obras para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão volta ao homem. Ou seja, se entregou para Cristo, agora não quer obedecer ao Espírito, porque só por intermédio do Espírito nós vamos conseguir a salvação. É verdade, ele é a redenção, né? Ele é a redenção. Mas antes de eu completar esse raciocínio, irmão Caleb vai falar agora. Eu posso dar uma pincelada aí, eu posso nascer de novo e morrer no sentido espiritual? Sobre a regeneração, o que ela me ensinou? E ela me ensinou a universalidade, me ensinou a soberania do Espírito, resultados visíveis dessa regeneração, embora operada internamente pelo Espírito, a regeneração se manifesta em uma mudança de vida. Agora, o quarto, a regeneração precede a conversão. Por quê? É um novo nascimento, é uma ação contra a carne. Temos que ter a ressurreição espiritual para poder nascer de novo. É somente através da ação, né? Queridos, só em relação ao renascimento e nascimento, quem renasce com a mesma história, com a mesma filiação, com a mesma paternidade, com a mesma história, com o mesmo passado. Quem nasce de novo, nasce do alto, nasce de cima, nasce do Espírito, nova história, nova vida, nova herança, agora é filho de Deus. Aleluia! Por que eu preciso nascer de novo? Porque a minha história passada é apagada, agora tem uma nova história. Quem nasce de novo e nasce pela cabeça,
Quem nasce pela cabeça fala, você já viu uma criança, já viu Eloá? Eloá agora está maiorzinha, mas antes ela come o que eu dou, ela vai para onde eu vou, ela veste o que eu mando ela vestir, ela faz tudo o que o pai quer. Assim é criança, pastor. Você vê um crente que nasceu de novo, é assim: o pai manda, ele obedece, o pai diz, ele faz, o pai fala, ele segue. Então quem não nasceu de novo? Não, falou, não, isso não é bobeira, agora eu sou gabuto, eu sei de tudo, eu conheço tudo, eu faço tudo. Não, esse aí precisa nascer de novo, porque quem nasce de novo, ouve a voz do pai, vai para onde o pai quer, fala e direciona. Você lembra de Jacó? Você lembra de Jacó? Jacó, você vai para Padã, porque mulher para você é só na casa de Betuel, na casa de Deus. Na casa de Deus tem mulher para você. Aí o que ele foi? O que ele fez? Obedecer. Aí está aí a história: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E sabe o que vai falar dessa tríade aqui? É a lição do próximo trimestre. Vai falar o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, que promete, cumpre a promessa e consolida a promessa para nós. Queridos, o pastor Robson fez uma pergunta interessante, na verdade uma colocação: quem nasce de novo pode morrer? Hebreus capítulo 6 é uma verdade. Hebreus capítulo 6, quem já aprendeu, quem já recebeu, quem já viveu uma vida cristã. Tem gente que em 2020 não falava muito, fazia a obra de Deus acontecer, pregava, cantava, fazia, hoje morto espiritual. Não, em 2030 eu falava em língua, em 2030, em 2000 eu falava em línguas, eu fazia muita gente aceitar Jesus através da minha pregação, eu orava e o enfermo era curado. Quando? Não, foi em 1930, meu Deus, faz tempo, hein? Não, em 1999, não, eu era muito usado por Deus. Se eu não vigiar, por isso que Marcos 13:33, né? 13:33, exatamente. Olhai e vigiai. Se mudar essa ordem, complica. Mas aqui, queridos, alguém pode morrer sim, se ele não permanecer. Se você for numa corrida aí, pergunta o corredor da corrida garoto: como é que eu faço para chegar na garota e ganhar medalha? Ele vai falar assim: a única coisa que você não pode fazer é parar. Se você parar, não tem medalha para você. Você pode chegar até ali, até ali na Cicolate, mas você só vai receber medalha se você atravessar a linha de chegada para a glória de Deus. Queridos, aí eu fiz uma última pergunta, está com a nossa querida irmã missionária Kelly. Esse segundo ponto é entendendo a obra do renascimento, do novo nascimento, ela tem origem e ela é um milagre. Quem passa pelo novo nascimento já está vivendo um milagre de Deus. Por quê? Porque nós fomos restituídos e fomos restaurados através do sacrifício de Cristo. O ponto 2 aqui fala da natureza espiritual, uma transformação interior, como eu disse, a mulher grávida, uma obra soberana do Espírito, uma nova vida e uma nova conduta. Lá em Gálatas 1, 23, 24, as pessoas vão falar assim: não era ele que nos perseguia por causa da nossa fé, mas agora está mudado. Era perseguidor, agora é um seguidor e um prosseguidor do Evangelho. Uma nova postura, uma nova conduta, uma nova vida em Cristo. Apóstolo Paulo. Mas antes disso, Gálatas 1,16 fala assim: porque ele se revelou a mim para que eu pregasse aos gentios. Porque primeiro eu tive uma revelação, porque primeiro ele mudou eu aqui, Paulo, para depois mudar através de mim outras pessoas para a glória de Deus. Aí, olha que interessante, olha que comentário nossa querida missionária quer. Você lembra daquele louvor, Sonda? Aquele louvor é muito bibliocêntrico de longe. Vai falar: sonda-me, conhece-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, cura-me, usa-me. Sonda, conhece, quebranta, transforma, enche e usa. Não é nem quebrantado pelo Espírito de Deus, quer ser usado por Deus. Não é nem transformado pelo Espírito, quer ser usado por Deus. Jesus, cheio do Espírito, foi para o deserto ser provado.
Primeiro sonda, depois me conhece, depois quebranta, depois me transforma, depois me enche, depois me usa. Paulo, depois que passou por essa transformação, ele ficou 14 anos sendo preparado para depois passou 14 anos para depois ir para o Barnabé pregar. Forte. Olha que interessante. A última pergunta é qual mesmo? Que eu encerro. Quem encerra? Depois está lá, ó. Qual é a evidência prática que alguém nasceu de novo? Oi? Qual é a evidência prática que alguém nasceu de novo? Qual é a evidência prática que alguém nasceu de novo? Mambenha já ganhou um prêmio. Qual é a evidência prática que alguém nasceu de novo? Os seus atos, as suas ações, é você estar disponível ao Espírito Santo, é você estar pronto para atuar, é você mostrar o seu testemunho, sempre você precisa falar, as pessoas estão em volta, ali verdadeiramente é o homem ou a mulher de Deus, é você fazer as pessoas entenderem e levar Cristo através da sua vida. Uma pequena experiência com a sua semana, rapidinho termina aqui. Todo serviço que eu entro, eu falo, Senhor, por que o Senhor me colocou aqui? Por que o Senhor me trouxe para cá? Eu fui levar uma mercadoria na serra, cheguei lá e conversei com o pessoal do xerifado, com um rapaz que é responsável, conversando e falando, seu servo, Senhor, graças a Deus, ele foi desviado. Não, desviado não. Porque você precisa retornar, levantar sua mão, você entender que Jesus está voltando, está esperando que você pregue a palavra dele. Então, o seu testemunho, a sua forma de agir, de você ser, você vai edificar vidas. E se naquele momento eu falar, não sou não, estou aqui só, não. Você tem que aproveitar, está trabalhando, mas também trabalha primeiro para ele. Porque o pensamento vem da onde? Do céu. Se eu trabalho para Jesus, ele cuida da minha vida, ele cuida do meu alimento, ele cuida do meu bem-estar, cuida da minha casa, da minha família, cuida de tudo. Então, primeiramente, buscar as coisas do céu que vem do Senhor. Né? Então, eu estava ali no momento certo, a hora que Deus falou comigo, agora. Eu esperei. A hora que ele abriu espaço dele. E ele começou a sentar versículo, tem que pregar, você prega. Tudo que tem que fazer, você faz. Você encontra ele porque entender que eu tenho que fazer para ficar a fé dele, mas sabendo que Jesus faz, eu não faço nada, continuo. Bem, olha que interessante. Aí só passo para a missionária Kelly, só para responder a pergunta que ela fez. Exatamente isso aí. É uma Bíblia que o mundo lê. Mas só para a gente aplicar assim, na questão da lição, a leitura diária do sábado, o que diz na leitura diária do sábado? Esse ponto 3 vai falar de 3 evidências do César Augusto. 3 evidências que alguém nasceu de novo: justificação pela fé, vida de santificação. Aqui que eu ia aplicar 1 Pedro 1, mais benção, 1, 14, 15. Sede santos, porque ele é santo. Se ele te chamou, você tem que viver uma vida santa em toda a vossa maneira de viver. Uma evidência, leitura bíblica, que sabe o que diz aí, mano? Quem é missionária Kelly? Mas só o fruto do Espírito e a evidência prática da nova vida. O fruto do Espírito é a evidência prática de quem nasceu de novo. Sabe qual é a evidência prática de quem nasceu de novo? Repita aí, fruto do Espírito. Fruto do Espírito é a evidência. Quem nasceu de novo vive uma vida justificada por Deus. Quem nasceu de novo vive uma vida de santificação. Entende que o Deus que chamou é santo, ele precisa também ser. Quem vive uma vida nova em Deus, ele vive uma vida que manifesta o fruto. Aí, finalizando a lição aqui, eu termino, só finalizando Gálatas capítulo 6, no verso de número 16. Olha o que diz. Verso 15, 16, 17, 18, eu finalizo. Verso 15. O que os Gálatas estão querendo? Ou melhor, aqueles que estão querendo perturbar a igreja na Galácia, estava querendo, vocês precisam de Cristo, mas vocês precisam se circuncidar também. Vocês precisam de Cristo, mas você precisa guardar a vassoura atrás da porta para espantar a mal olhada. Você precisa de Cristo, mas você precisa guardar os 613 preceitos lá da Mishnah. Você precisa de Cristo, mas você precisa guardar a tradição judaica.
Não, Jesus é suficiente. Essa é a pregação de Paulo, 2 Coríntios 4. Aleluia. O ministério de Paulo é Jesus Cristo. Por isso que em Romanos 10, os judeus rejeitam a justiça de Deus, e a justiça de Deus é Jesus Cristo. Aí olha o que Paulo vai responder: porque quem é justificado na fé, quem tem a justificação vinda do alto, ele tem ousadia no seu falar. Olha só, Romanos capítulo 6, verso 15: porque em Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos quanto andarem conforme essa regra, como quem nasceu de novo, paz e misericórdia sobre eles. Quem nasceu de novo vive em paz e vive em misericórdia. E sobre o Israel de Deus, desde agora ninguém me inquiete. Por quê? Não, mas você perseguiu. Não, mas ele me amou. Não, eu carrego as marcas do Evangelho. Eu sei que ele é fiel para guardar o meu bom depósito. Não, mas você era perseguidor. Não, mas ele, por misericórdia e graça, me deu 13 cartas para libertar. Ô glória, desde agora ninguém me inquiete, porque trago o meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Sabe o que quer dizer amém? Fiel e verdadeiro foi tudo isso que eu disse. O que importa para Cristo é novo nascimento. Conhecimento bíblico é muito bom, hein? Mas se não nascer de novo, virão Nicodemos. Só entende das coisas da terra, mas as coisas do céu não entende nada. Amém? Presbítero Celso, ou melhor, presbítero Gelson, fazendo encerramento, por gentileza.